A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Talk da SMV Brasil. E hoje a gente está aqui com a Carolina Terra. Ela é pesquisadora, consultora e professora na área de mídias sociais e RP digitais. Carol, se apresenta aí para o pessoal, conta mais um pouquinho sobre você. Legal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formada em comunicação social, né? Me formei na Unesp, em Bauru, né? Que é uma cidade do interior aqui de São Paulo. Então, vocês vão ver que eu falo internet, porta, essas coisas. Depois eu vim para São Paulo, fiz minha especialização, fiz mestrado, doutorado, e esse ano eu concluí o meu pós-doutorado, sempre na USP, aqui em São Paulo. Eu iniciei a minha carreira lá em Bauru, né, atuando na área de comunicação. Então, trabalhei na Associação Hospitalar de Bauru, cuidava da comunicação interna de 3 hospitais. Depois eu trabalhei num escritório da Fiat lá e cuidava da comunicação da fábrica com as concessionárias locais. Quando eu vim para São Paulo, eu fui trainee na Vivo, depois analista de comunicação lá, também fui coordenadora de comunicação no site Mercado Livre. Fui responsável pela área de mídias sociais da agência Ideal. Na época, um dos principais clientes era o Google, né? Então, tinha clientes super bacana lá, que ficavam sob minha responsabilidade, né? Dentre eles, a Pepsi, com a L'Occitane, Hospital Albert Einstein, McDonald's, Avon. Então, cuidava de toda a estratégia de mídias sociais dessas marcas. Depois eu fui para Garoto, para Nestlé, também cuidar da área de mídias sociais. Fiz uma Copa do Mundo com Garoto, o que foi uma experiência assim, absurdamente incrível, porque a gente só tinha dinheiro para atuar no digital. Então foi muito interessante, né, expor toda a marca e todo o patrocínio por meio de estratégias ali de mídias digitais. Hoje eu tenho uma consultoria de mídias sociais, né, atendo agências, empresas, dou bastante treinamento e também sou professora na graduação da Faculdade Casper Libero e em diversas pós-graduações aqui, na USP, na FIA, na ESPM. Tenho 2 livrinhos publicados, o Blogs Corporativos e o Mídias Sociais e Agora, e estou lançando um terceiro entre o final desse ano, aqui de 2020 e início de 2021. E também escrevo para o blog R Palavreando. Então, essa é a minha trajetória. É um misto aí de academia e de mercado. Legal, muito legal saber um pouquinho mais aí sobre a trajetória da Carol, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está super em alta, que é sobre o papel dos influenciadores digitais aí atuando junto com as marcas. E para abrir esse tema, a gente já vai começar com uma pergunta aí sobre os últimos anos, sobre essa atuação dentro dos últimos anos. Esse mercado de influenciadores digitais cresceu bastante e essas personalidades trazem muita relevância para as marcas com as quais elas trabalham. Carol, como que a marca pode potencializar o alcance dela por meio desses profissionais? Legal. A primeira coisa que eu entendo que uma marca ela tenha que saber exatamente é o que ela ganha com essa estratégia, né? Então, qual é o objetivo dela ao utilizar um influenciador digital para poder atingir, impactar uma determinada audiência? Então, ela tem que ter muito claro isso para ela, né? Por que ela tem que usar esses influenciadores? Outra questão que eu julgo ser crucial é a escolha desse próprio influenciador, né? Então, que tipo de influenciador eu vou escolher? Um influenciador de grande porte, de médio, de pequeno? Né? Que objetivo que eu quero ali? Eu quero impacto, eu quero relacionamento, eu quero engajamento, eu quero vendas. Né? Então, saber escolher o influenciador também vai dizer muito sobre a efetividade dessa estratégia por parte da marca. E um terceiro ponto aí que eu entendo que é super importante é a marca se liberar um pouco e desenhar essa estratégia de relacionamento com esse influenciador num formato de cocriação, né? Porque se a marca impõe um roteiro, um briefing muito estanque para o influenciador, ela sai perdendo, né? Porque o influenciador ele conhece a linguagem que ele tem com aquela determinada audiência dele, quais são os formatos que funcionam. Então, quando ambos, né, marca e influenciador, sentam numa estratégia de cocriação, isso tende a funcionar, isso tende a ser benéfico tanto para a marca quanto também para o influenciador.
Legal, super importante então a gente entender que, como qualquer outra estratégia, é necessário aí um planejamento, um estudo para aplicar essa imagem dos influenciadores. Carol, algumas marcas têm forte presença aí no mercado por conta do lifestyle que elas apresentam. Como criar esse discurso de sucesso que vai ser seguido? Essa é a pergunta também de $1 milhão, né? Mas, em geral, as marcas que se destacam nesse sentido são aquelas que são autênticas, são aquelas que produzem conteúdo original, são aquelas que prestam serviço, que são utilitárias, né? Tem uma frase de um profissional de comunicação dos Estados Unidos, que é o Brian Solis, que ele fala que utility is the new viral. Né? Então, a prestação de serviço, a utilidade é o novo viral. E ele tem total razão, né? Vide aí o sucesso dos conteúdos do it yourself, né? Do faça você mesmo, dos tutoriais, do ensinar a fazer, do ser informativo, né? Então, tudo isso faz com que essas marcas aí consigam gerar esses discursos de sucesso. E quando eu falo marcas também, eu estou tratando também dessa seara dos influenciadores digitais, porque afinal eles também acabam sendo marcas, né? Então, quem consegue congregar dentro da sua estratégia essa coisa de você ser original, de você ser autêntico e de você ser útil, acho que consegue balancear e definir uma estratégia que seja exitosa, né? Que tenha sucesso junto às audiências. Incrível! Bom, e agora a gente quer entender um pouquinho mais como as marcas podem exercer a influência digital a partir delas mesmas. Legal. Esse, inclusive, foi objeto aí do meu estudo de pós-doutorado, né, que eu acabei esse ano, em fevereiro desse ano, e eu desenhei um percurso para que as marcas consigam ser elas próprias influenciadoras digitais. Então, eu criei uma sigla, né, que a gente chama de acrônimo. Então, a sigla que eu criei foi reativa. Então, cada letra dessa sigla tem um significado e, na minha opinião, é o caminho para que a marca consiga ser influente no ambiente digital. Né? Então, começando ali pelo R, a marca ela tem que traçar uma estratégia de relacionamento e, ao mesmo tempo, em que ela tenha que gerar um reconhecimento nas audiências que ela quer atingir. Né? O E seria, por que não utilizar uma estratégia de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, ela tem que também ter engajamento com a sua audiência, né? Ela não pode deixar isso de lado. O A, a marca ela tem que lançar mão de uma ação, né? Então ela tem que promover ações que despertem no público a vontade de interagir, e ela também tem que ser autêntica. Né? O T seria transparência. De nada adianta você querer ter uma presença, uma exposição no ambiente digital se você não for transparente. Né, você tem que ser transparente à medida em que você está num momento delicado, um momento de crise, você tem que afirmar aquilo. E qual é a medida que você vai tomar para sair daquela situação. Então, transparência é crucial para quem quer uma presença de sucesso na rede. O I seria interação. Então, ter essa estratégia de fato, né, de promover a participação, a colaboração, a interação entre ela, a marca, né, seus produtos, seus serviços, seus conteúdos e as suas audiências. O V seria visibilidade, né? Então, ela tem que desenvolver uma estratégia para se tornar visível, seja essa estratégia paga, seja essa estratégia orgânica. E, por último, o A, do reativa, né, seria a avaliação. Né? Então, eu tenho que entender, eu tenho que metrificar tudo aquilo que eu estou fazendo, medir, entender se eu estou tendo efetividade com aquele determinado conteúdo, com aquele determinado formato, e aí o ciclo se repete. Então, a meu ver, para uma marca ela ser uma influente digital, ela tem que ser, ela tem que seguir esses passos aí, essas etapas dessa sigla reativa. Pô, legal. Super importante essas dicas aí. Acredito que hoje em dia todas as marcas devam se preocupar com essa influência digital que elas exercem dentro do mercado. Como uma marca pode definir um bom porta-voz para a marca? Como ela pode saber qual é o mais adequado, qual vai fazer mais sentido? Legal. Eu acho que podem ter vários porta-vozes para a marca, né? Então, assim, as lideranças naturais, as lideranças hierárquicas, né, digamos assim, elas já são porta-vozes para as marcas. Os funcionários também podem ser porta-vozes, os embaixadores, os fãs de marca,
né? Eu acho que o segredo para você ter um bom porta-voz de marca é você ter uma estratégia estruturada para isso. Seja lá qual entidade que você vai escolher, né? Seja uma chefia, seja um CEO, seja um funcionário, seja um embaixador, um fã de marca, você vai ter que prepará-lo, para isso. Né? Então, você vai ter que treiná-lo, você vai ter que fazê-lo entender para quem que ele está falando, em que plataforma ele está falando, né? Quais são as mensagens, né, chave aí nesse sentido. Então, eu acho que são competências que você pode treinar, mas acho que a gente também tem, do ponto de vista de comunicação, saber identificar quem são esses bons porta-vozes para a marca. Né? Hoje, todo mundo é um potencial porta-voz para a marca, até mesmo um cliente, consumidor, esteja ele satisfeito ou não. Um cliente satisfeito, ele vai falar bem daquela marca, daquele produto, daquele serviço, daquela experiência. E um cliente insatisfeito vai gerar um estardalhaço, até mesmo uma crise para uma marca, e também vai funcionar como um porta-voz detrator negativo para a marca. Né? Então, assim, em linhas gerais, preparar, né, os porta-vozes que já são naturalmente escolhidos, né? Mas também entender que a gente tem todo um outro grupo de públicos que são potenciais porta-vozes, então por que não utilizá-los também a favor da marca? Né? Por que não uma organização produzir conteúdo e entregar em primeira mão para o funcionário, que é o primeiro exército de divulgação com a marca? Por que não uma organização ter um programa estruturado com quem é fã da marca e também municiá-los em primeira mão com informações? Enfim, né, acho que estruturando tudo isso, a coisa funciona e funciona de forma positiva, né, para a organização. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Legal, bom, então a partir aí desse feedback da Carol, a gente pode perceber que uma marca pode utilizar aí vários porta-vozes diferentes ao seu favor e se não pensar numa boa estratégia, pode ser algo até que vai vir de uma forma negativa, né? E agora, Carol, como uma marca influenciadora pode se tornar especialista em um assunto? Como ela pode se posicionar como especialista em um assunto e qual é o melhor modo de trabalhar isso? A marca influenciadora é aquela que vai entender os seus públicos de interesse, né? E vai produzir tudo voltado para esses públicos de interesse, seja conteúdo, seja informação, seja entretenimento, ou sejam mesmo os próprios produtos e serviços. Então começa daí, né? Desse entendimento, dessa compreensão de com quem ela fala, para quem ela se direciona, para quem ela é feita, etc. e tal. Hoje, a opinião pública, os consumidores, eles consideram muito aquelas marcas que têm propósitos, que abraçam causas, né, que tem uma estratégia de relacionamento com o cliente, seja na rede ou fora dela, que supere as expectativas. Então, o consumidor, ele deposita muita expectativa nas marcas nos dias de hoje. Né? A gente assistiu aí durante a pandemia, os consumidores tendo expectativas em relação às marcas, muitas vezes, que eram direcionadas aos governos. Né? Então, a gente viu, por exemplo, as marcas se unindo e promovendo um conglomerado para construir uma fábrica de vacinas. A gente viu uma série de concorrentes que atuaram em cooperação para desenvolvimento de determinadas medidas aí de combate ao coronavírus, enfim. Né? Então, a marca influenciadora é a que consegue não só ter produtos, serviços de qualidade, mas também uma boa estratégia de relacionamento, um olhar específico para os seus públicos de interesse, propósitos, causas, né, que vai se importar com o que pensam e com o que falam a respeito dela, porque ela também está preocupada com construção de imagem e de reputação. Né? Então, eu acredito que para ela ter impacto e ser influente, né, ela precisa desempenhar todos esses papéis muito bem. Né? E aí, naturalmente, ela acaba se tornando especialista naquele setor de atuação em que ela atua. Então, a gente vê marcas que a gente considera especialistas, né, num determinado setor, elas são tudo isso que eu falei, elas conseguem desenvolver esses papéis de forma muito positiva, de forma muito assertiva, de forma contundente e acabam se tornando fonte de referência
no seu segmento. Legal. Bom, então a gente vê que hoje ser especialista é uma série de pontos, é uma união de várias estratégias, de vários métodos que essa empresa, que essa marca tem que pensar para se tornar especialista nesse assunto. Bom, Carol, agora eu quero te perguntar uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, todo mundo quer essas dicas, que são 2 dicas para minha marca se fortalecer como influenciadora. Bom, eu acredito que ela tenha que investir em relacionamento e em conteúdo. Né, uma boa estratégia para se relacionar com seus públicos de interesse, sobretudo aí no ambiente digital, e também uma boa estratégia de um conteúdo que atenda às expectativas desses públicos de interesse também nesse ambiente digital. Então, relacionamento e conteúdo. Bom, então aí já temos um ponto de partida então para focar e fazer da nossa marca uma influenciadora. E vinculada a essas 2 dicas, eu queria saber de você o que diferencia uma marca influenciadora, porque hoje a gente tem várias marcas aí disputando os mesmos mercados, os mesmos segmentos. Como que a gente pode se destacar sendo uma marca influenciadora? É uma marca que acaba se sobressaindo no seu segmento, ela passa a ser mais considerada e aí, por consequência, isso acaba tendo impacto nos negócios, né? Porque ela vende mais. Ela é uma marca querida, né? Então ela é benquista pelos mais diversos públicos de interesse. Ela é uma marca também que tem crédito de reputação. Então, em momentos de crise ou de dificuldade, ela consegue se valer desse crédito de reputação e se sair bem, né, de uma situação delicada, ruim, negativa. É uma marca também que vai impactar positivamente a vida dos seus stakeholders, ela vai oferecer utilidade, vantagem, benefício, e ela oferece também um conteúdo relevante, né, conteúdo prestador de serviço, conteúdo que faça a diferença no dia a dia do seu consumidor, dos seus usuários, dos seus seguidores. A pergunta é, a gente pode utilizar o influenciador digital como uma estratégia pontual dentro da marca, mas também como uma estratégia recorrente? Como que funciona esse relacionamento da marca com a pessoa influenciadora? Tem as 2 possibilidades, Rafa. Você pode tanto usar pontualmente para uma ação determinada, então você faz uso de um influenciador ou de um grupo de influenciadores para fazer um lançamento ou para falar de um determinado assunto, de um determinado produto, um serviço, e aquela pode não ser uma relação duradoura ou uma relação de longo prazo, né? Então você utiliza naquele momento em que você enxerga a necessidade daquilo, ou você pode ter isso no seu mix de comunicação. Então, dentre as diversas estratégias de comunicação que você utiliza, uma delas é sempre contar com relacionamento com influenciadores, né? Então, tem as grandes marcas, por exemplo, elas usam mais essa segunda opção, de você contar com influenciadores digitais dentro do teu mix de comunicação de forma constante, de forma frequente. Então, você vai fazer um lançamento, você lança para a imprensa, você lança para público interno e você lança também para os influenciadores digitais. Ou, de repente, você contrata influenciadores digitais para fazer esse lançamento junto com você. Né? Agora, quem usa de maneira mais pontual, às vezes são as pequenas e médias empresas, né? Que vão dar é como se fosse uma estratégia de um tiro, né? Só. E aí ela, naquele momento, ela faz uso daquele recurso. É claro que quando você tem isso de forma planejada e sistemática dentro do teu roteiro, do teu ano, né? Tende a funcionar melhor, porque você não vai ter uma única aparição, né? Você vai ter constância, você vai ter frequência com aquela utilização. Os próprios influenciadores, né, eles gostam de ter parcerias com as marcas, porque parcerias são mais duradouras e podem gerar mais frutos também para ele e para a marca. Então, ele tem a opção, a possibilidade de mostrar resultado num período maior de tempo. Né, e também se manter vivo aí na cabeça das audiências. Mas, enfim, existem todos os tipos e as possibilidades de você atuar com influenciadores. Né? Você pode, num momento, usar um influenciador grande para uma determinada ação, depois você pode usar, num outro momento, um ecossistema de influenciadores menores para outra situação, de forma pontual, de forma localizada, ou também você pode ter isso perenemente na tua estratégia. Legal.
Bom, Carol, agora eu queria que você deixasse aí para o pessoal que está assistindo a SMV uma dica, um conselho, alguma consideração final aí que possa ser importante, relevante para quem está se interessando aí por esse mundo dos influenciadores digitais. Eu acredito que a organização ou a marca que queira utilizar essa estratégia de uso, né, de influenciadores digitais, ela tem que abrir um pouco mão do controle, né? Então, ela não vai conseguir controlar exatamente tudo que o influenciador ou as audiências vão dizer a respeito dela. Então, ele precisa entender que esse é um universo em que as pessoas já falam da tua marca, já falam dos teus produtos e serviços, esses influenciadores também já usam desse artifício. Então, não adianta a marca querer controlar absurdamente tudo aquilo que é dito a respeito dela. Então, ela tem que partir mais para uma cocriação, para uma abertura maior em relação às opiniões que são externas à organização. Então, acho que isso é crucial. Entender também que não é ela a única voz possível, a marca, né? Então, também se render a uma estratégia de interação, de participação, de colaboração. As marcas que fazem isso tendem a funcionar melhor, né? A gente vê grandes referências de marcas nas redes sociais que tem essa estratégia de interação e de relacionamento. E são as marcas mais admiradas, são as marcas que as pessoas querem ter mais próximas, são as marcas que as pessoas referenciam, indicam, endossam, enfim. Né? Então, acho que essas são as minhas dicas aí para quem está tateando, né? Iniciando aí nesse universo. Legal, super valioso esse papo, super atual e importante aí para as marcas que estão querendo se relacionar com os influenciadores. Eu acho também, da minha parte, que ter um influenciador digital torna essa relação mais próxima. A gente se identifica com pessoas que também utilizam aquele produto, enfim, acho que é legal e compõe uma estratégia como um todo. Gente, é isso. Queria agradecer a tua presença, Carol, a tua disponibilidade em conversar com a gente, passar um pouco do teu conhecimento aí, da tua experiência, vivência nesse mercado. Queria deixar também as redes sociais da Carol aqui na tela. Caso alguém tenha interesse em chamá-la, fazer uma conexão, um networking aí, fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.